No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que você tem que contratar ou ter um mentor na sua carreira para que você consiga ganhar tempo, velocidade e não perder tempo com algumas coisinhas que outras pessoas já passaram e não vale o seu esforço. Meu nome é Jason Ludgério, esse é o canal Sobreviver Digital. Aqui a gente ensina sobre o mercado, sobre o digital, sobre comunicação, como que você pode se tornar mais relevante na área que você atua aqui no meio digital. Como vocês podem ver, né, gente? Olha aqui, ó, luzinhas aqui atrás, ó, aqui atrás, microfone novo. Gente, a gente tá aqui, ó, são quase 10 horas, as minhas crianças estão dormindo, minha esposa está viajando a trabalho, mas eu estou aqui gravando para mostrar o quê? Responsabilidade, constância. É isso que o digital sempre quer, gente, constância. Então, vou gravar hoje esse vídeo tão importante para mim que é sobre mentor. Tá bom? Primeira coisa é, gente, não confunda. Não, primeira coisa não. Antes de mais nada, lembra, tá, gente? Se o canal tá sendo de alguma forma bom para você, se você tá gostando, se você já viu aqui alguma coisa que você não sabia e aprendeu, se inscreva, dê um like, comente. Por quê? Eu sei que a maioria que me segue aqui já a gente que eu conheço, é meu amigo, é meu ex-aluno por algum, né, em alguma das plataformas aí, e eu sei que vocês às vezes gostam e tal e vêm assim para, né, sei lá, para ver alguma coisa nova. Mas se você chegou aqui e não me conhecia e está gostando desse conteúdo aqui, também dê seu like. É importante para que a gente consiga compreender e criar cada vez mais focado no que vocês querem saber, tá bom? Por exemplo, o vídeo de hoje sobre mentoria. Alguns me perguntaram já, deixa eu tirar aqui o GC, alguns já me perguntaram sobre mentoria, o que que eu acho, tá? Eu acho que é essencial. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, da carreira, tem que ter uma pessoa para ser sua mentora, o seu mentor. Eu acho muito importante você ter alguém para se espelhar, alguém para ver, a sua vida, os seus perrengues, os seus problemas de uma outra forma, com uma outra visão mais avançada. Alguém que já passou pelos problemas que você está passando aqui agora e tem diversas soluções. Às vezes, uma solução que ele não teve quando ele estava no seu momento e ele sofreu muito. E depois, quando ele vê que você está passando pelo que ele já passou, ele vai te dar um atalho. Olha só que legal, gente. Alguém que você confia, que você gosta muito, que você tem um respeito pela carreira dele, se ele puder ser o seu mentor, isso ajuda muito, gente. Eu tive alguns mentores, já eu tenho alguns mentores são os meus amigos, são, não que são os meus amigos, né, mas alguns mentores estão numa escala assim, mais de amizade, onde eu tenho uma confiança muito grande, mas alguns mentores ainda são aqueles mentores que quando eu sento, eu gasto um tempo assim, olha, eu quero ser mentorado hoje aqui. Estou com dúvidas, estou com planos. O que que você acha? O meu primeiro mentor, não era meu mentor ainda, era só meu chefe. Ele me deu o conselho mais estranho que eu já ouvi na vida, mas é o conselho que até hoje eu lembro todos os dias e eu vou falar para vocês aqui no final desse vídeo, tá? Qual o conselho que o meu mentor deu que é o mais estranho, mas que eu lembro assim com muito carinho e eu acho que é o mais certo de todos, tá? Eu vou falar. Mas antes, não confunda mentor com coach, tá? Eu era daquelas pessoas que tinham preconceito com os coaches. A gente está vendo muito aí agora, né? O Pablo Marçal, o Paulo Vieira também, que está muito em alta, e muitos outros aí, o Wendel Carvalho, e alguns outros. E eu era desse tipo assim que eu não botava fé, entendeu? Eu, assim, na minha cabeça, eu falava assim, cara, como é que alguém pode me ensinar sobre a vida, ser um coach de vida, sendo que ele também está vivendo a mesma vida que eu, então, tipo, entre aspas, sabe? A gente também está na mesma vida, e aí como é que ele vai me ensinar como é que se vive? Ainda mais quando alguém era mais novo que eu. Até que eu quebrei a cabeça, tá bom? Eu fiz assim, eu fui em alguns eventos, eu conheci algumas pessoas assim que são inteligentíssimas, que me deram uma outra visão de como que a gente deve encarar a vida, sabe? De uma maneira mais filosófica, uma maneira mais carinhosa, mais espiritual. Isso me deu uma visão muito legal dos coaches. Claro, tem muito charlatão, muita gente que não viveu 1% do que fala, mas tem gente que quer te ajudar, entendeu? Que tem algumas ferramentas, que tem alguns,
alguns processos para que você consiga entender o que você faz, sabe? Alguém que te dá uma visão mais clara de algumas dúvidas que você tem que às vezes você nem sabia que tinha. Então, o coach, ele tem coaches bons, tá? Então, confie em quem tem qualidade, quem tem selos de excelência, quem tem bons treinamentos e fuja de quem é charlatão, tá bom? Tem muito aí, muito. Acho que tem mais do que os bem qualificados, infelizmente. Mas o papo hoje é sobre os mentores. Mentor é diferente, tá, gente? Ser mentor não é para qualquer um. Não é tipo assim, ah, hoje eu vou ser mentor. Tá, eu vou lá, vou colocar lá, lá na minha bio do Insta, mentor de carreiras. Mentor de não sei o quê, mentor de finanças. Tá, mas você já passou por onde para ser mentor? Diferente dos coaches, isso aí que é a minha visão. Posso ser cancelado por alguém aí, mas tá tudo bem. Eu não me importo. Diferente de algumas profissões, o mentor ele tem que ter um nível de experiência para realmente ser um bom mentor. Eu posso me autodeclarar mentor se eu fizer eh, um curso? Posso, sabe? Eu não me dou bem com a minha profissão e eu fui para um lado onde eu ensino as pessoas a lidarem com aquilo. Pronto, virei mentor. É lógico, estou ganhando né, um super resumo de uma área que eu sei que é um pouquinho mais complexa, mas virei mentor. Ah, mas para mim, os mentores que eu escolho e o que eu acho que realmente devem ter esse título de mentor são pessoas com experiência e que tiveram sucesso ou fracassos que depois viraram sucesso na sua carreira. Por quê? Quanto mais fracasso a pessoa ela passou e hoje ela está em um nível assim bom, você entende que ela sabe passar por algumas dificuldades e passando por elas, você tem várias soluções que ele pode te dar, vários insights. O mentor nada mais é, gente, eu vou te dar aqui uma visão clara do que é mentoria de fato, tá? E se alguém não te der isso como um mentor, você foge dele, tá? Antes de mais nada, eu tenho os meus mentorados, né? É, são ex-alunos, são pessoas também do mercado, gente que eu vejo, que eu sigo, né, que eu acompanho desde muito tempo atrás, que eu tô vendo a sua carreira há muito tempo. Eu tenho, às vezes, uma mentoria mais focada em algumas áreas específicas daquela pessoa, tá? Às vezes é uma área mais técnica, de design, criação, às vezes é uma área mais de carreira, né? Para onde é que eu vou, o que que eu faço. Então, eu tenho os meus mentorados. Eu não estou aceitando ninguém nesse momento, porque eu estou entrando agora em uma fase agora minha que vai tirar do meu tempo, né? Muito aqui do meu tempo. Mas se você um dia quer ser mentorado por mim, por algum motivo, gosta do que eu falo, tem alguma ligação com o que eu digo e acha que eu posso te ajudar com a minha experiência de mais de 15 anos aqui de mercado, como líder de equipes, como gestor de projetos, produtos e muitas coisas mais, eu vou colocar aqui um link, tá? Que você pode pôr ali o seu nome e um pouquinho da sua história para que a gente consiga, às vezes, falar sobre uma possível vaga aí de mentoria pelos próximos meses, tá? Mas aqui não foi um jabá para a minha sessão de mentorias, não, tá, gente? Como eu disse, eu não estou aceitando ninguém nesse momento. Mas se você tem uma história muito boa aí, quem sabe a gente possa conversar. Voltando aqui agora, qual é o papel do mentor e o que que eu faço com os meus mentorados? Praticamente, o mentor ele tem que unir duas coisas e identificar nos mentorados a paixão que aquela pessoa tem. Ela é apaixonada por isso, ela fala disso o tempo todo, ela quer viver disso, isso é a paixão dela. Sabe quando você só pensa naquilo, "Ah, eu quero ser isso, eu só fala naquilo, isso é a sua paixão. Mas mais ou menos o que a gente pensa também quando a gente fala assim, de casamento, namoro, tá? É a sua paixão, é aquela coisa que você fica, não para de pensar. E a segunda coisa é a sua habilidade técnica, tá? É o que que você tem o dom, certo? Então a gente identifica a sua paixão e o seu dom, a sua habilidade, para que a gente consiga unir as duas coisas. E a união da paixão e do dom vira propósito. E o mentor tem esse papel.
eu adoro quando eu vejo que as pessoas que eu faço mentoria, quando elas encontram o seu propósito. Quando elas encontram, gente, o caminho que elas estavam criando ou percorrendo fica muito mais rápido, muito mais claro, sabe? E elas param de perder tempo com habilidades que não são delas ou com paixões que são enganosas. Então, o mentor tem esse papel de quando você fala assim, mas agora acho que eu quero tentar isso, eu quero tentar aquilo. Eu olho assim para aquela pessoa e falo assim, cara, não, não. Se você fizer isso, você vai perder tempo. Isso aí é você dar foco para as pessoas, sabe? E esse é o papel do mentor. O mentor que ele faz isso com você, que ele te ajuda a ter foco nas suas habilidades e na sua paixão e te dá um propósito, isso é um mentor de verdade, tá? Qualquer pessoa que te dá outra coisa pode ser um charlatão, pode ser um fake news. Então, veja se você tem um mentor que te dê isso. Tem mentor que só te joga para baixo, sabe? Você não tá prestando, você não faz isso, você não faz aquilo, só te joga para baixo e você fica mal, 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 e aí ele te oferece mais serviços, mais e mais, agora você tem que fazer um selo plus, blá, 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 e não, isso não é mentoria. Mentoria é tipo assim, cara, eu conheci a sua história, por isso que as minhas mentorias são sempre de um a um. Tô pensando em quando der ali um tempo ter uma turma, mas não é ainda o meu modelo, tá bom? Eu gosto de ver pessoa por pessoa e essa mentoria ela se expande, né? Tá, ok, mas nada mais aqui, vou voltar aqui para aula. E o mentor tem esse papel, tá? De identificar a paixão e as suas habilidades, né? O seu dom, unir as duas coisas e parar de perder tempo para que você ganhe mais velocidade, tá bom? Eu lembro que antes de vir aqui para os Estados Unidos, eu tinha alguns planos, né? E eu sentei com o meu mentor, minha última mentoria presencial com ele foi no restaurante lá em Campinas. E a gente conversou e tal, eu falei dos meus planos, ele me apoiou, tal, tudo mais. E ele me deu, aí eu tinha uma dúvida, né? Eu falei assim, olha, eu só não sei de uma coisa. Se depois do período de inglês que eu quero fazer para me adaptar à faculdade, eu quero fazer meu PhD em comunicação. Eu acho que vai ser bom para mim, para minha carreira, e tudo mais. Eu quero, e é só que aí eu teria que mudar né, eu teria que ir para outra cidade, conhecer né, é um outro ciclo quase. Ou eu iria fazer um outro mestrado, só que em teologia. Na época, o meu mentor, ele falou assim, faça o mestrado em teologia. E me deu uma série de motivos. E adivinha só, eu não fiz. Eu não fiz. Eu falei assim, acho que eu não vou usar agora, não é ainda o que eu quero. E aí eu fui para a área, fui com o foco de fazer o meu PhD. Deu o quê? Essa semana foi o meu primeiro dia de aula em teologia, mestrado em teologia, porque eu identifiquei através dos meus dons e do meu propósito, né, os meus dons e a minha paixão, que a teologia ia se unir bem com o que eu falo, com o meu propósito de vida, que esse canal faz parte em ajudar as pessoas. Por isso que a teologia ela se encaixaria perfeito e ele já sabia disso antes. Eu que não sabia ainda. Então, por isso que os mentores eles servem para isso, para que te dê uma visão clara do que se deve seguir. E agora vou falar da do melhor conselho mais inusitado que eu já ouvi do meu mentor, que foi o primeiro conselho que ele me deu na vida, que nem acho que nem ele lembra disso, que quando eu zoo com ele, eu lembro disso aí, ele sempre esquece. Mas eu lembro que a gente era, acho que era meu aniversário, ele não era meu mentor ainda, ele era meu chefe, e a gente saiu para jantar, não, foi um almoço, e no almoço eu quase não falava nada e tal, era aquele papinho assim mais comum, tudo mais. Eu falei, cara, preciso tirar alguma coisa dele, né? Preciso tirar, porque ele era meu chefe, mas ele estava em outro nível, ele tinha outras funções e tal. A gente quase não se via, mas eu gostava muito dele, assim, né? Da visão que ele tinha sobre comunicação e tal. E não sei se ele vai ver esse vídeo, se ele vê, você sabe quem é. Um dia eu falo, eu posso falar com ele, eu posso até fazer uma live com ele aqui, pra gente falar sobre isso e outras coisas. E eu lembro que eu perguntei pra ele, né? Algumas coisinhas, só que nada saía assim, sabe? Não fluía uma conversa. Até que ele me deixou em casa, né? Assim, à tarde. Antes de sair, eu falei assim, cara, eu preciso sair dessa conversa com algum insight aqui para que eu arranque dele como que eu posso ser igual ele mais na frente, né? E eu lembro que antes de sair do carro, eu falei assim,
Chefe, antes de sair, quero que você me fale o último conselho, o melhor conselho que você poderia me dar hoje para minha carreira, para minha vida aqui na comunicação. O que que você me falaria? E ele olhou para mim com uma cara séria assim, uma voz grossa, e quem já sabe quem é. Ele falou assim: durma cedo. E pronto, calou. Eu, eu fiquei assim com a cara tipo assim, tá, né? E aí? E aí? Ele não falou mais nada. Eu saí do carro, fechei a porta do carro, saí e pronto. Durma cedo. Essa foi a grande dica que ele me deu na minha, no meu mentor, a grande sacada de vida para minha carreira e para minha vida. Na época eu não entendi muito bem. Eu falei assim, cara, poderia ter tido, assim, eu poderia ter feito uma outra pergunta, não sei, mas por que dormir cedo? E aí, eis que passou o tempo, alguns anos, e fichas foram caindo, sabe? E hoje eu percebo o quanto o ato de dormir cedo fala sobre a sua vida. E olha só, e essa vai ser minha dica de hoje aqui, desse vídeo, tá? O conselho que ele me deu, eu vou dar agora pra você. Durma cedo. Quando você dorme cedo, é uma cadeia, tá? A pessoa que dorme cedo, aliás, cedo aqui para um adulto, tá? Umas 10 horas. A pessoa que dorme cedo é uma pessoa que teve a sua vida, o seu dia muito bem feito, muito bem agendado, muito bem planejado, certo? A pessoa que está na cama às 10 da noite é uma pessoa que tem um planejamento de vida do dia seguinte, por exemplo, muito bem feito já. Ela não está ansiosa, por exemplo, com uma reunião do dia seguinte, com uma entrega que ele não fez, com uma conta que ele não pagou ainda. A pessoa que vai dormir cedo é uma pessoa que tem tempo de fazer o que ela quer fazer. Eu quero dormir cedo, certo? Porque quem dorme cedo, acorda cedo. E quem acorda cedo consegue fazer muito do que as pessoas que vão levantar 2 horas depois ainda não fez. Aqui em casa, por exemplo, eu sou o que acorda cedo, né? Então, quando eu acordo cedo, umas 5h30, eu leio um livro, eu leio a minha Bíblia, eu vou na academia, ali umas 6 horas, 6h30. 6 horas, 6h30, eu vou ler na academia, escuto já alguns podcasts. Lá na academia eu já filtro alguns e-mails, já filtro algumas mensagens. Lembrando que eu estou a 1 hora a menos daí do Brasil, né? Então aí já está bombando, então alguns clientes já mandam mensagem. E eu já consigo já trabalhar já nesse momento. Quando eu chego em casa, a minha família tá levantando ainda, eu consigo meio que preparar já o café do meu filho, da minha filha, da minha esposa. Eu leio mais um pouco, tomo meu banho, preparo para a aula. Olha isso tudo, gente, antes das 7h30, das 8 horas, sabe? Por quê? Porque eu fui dormir cedo. Quem dorme cedo planeja o dia. Quem dorme cedo tem a mente mais clara, tem a mente mais leve, tem a mente com menos preocupação. O ato de você dormir cedo fala muito sobre sua vida, certo? Ele recupera seu corpo, por exemplo. Ele recupera sua memória. Ele te faz ter uma mente muito produtiva. Quem dorme cedo tem boas ideias antes de você dormir. Sabe quando você está naquele momento assim de limbo, né? Que tá entre o sono e o fake sono, né? Que você está fingindo que você está meio que dormindo ainda. Você tem uma ideia, ou seja, quem dorme cedo tem esse tempo. Quem dorme com o celular na mão, com a tela ainda ligada ainda, não tem esse momento de insights pré-sono, sabe? Então olha só quanto que você faz ao dormir cedo. O seu dia ele é outro quando você acorda cedo, quando você dorme bem, certo? Então, o conselho que eu ouvi do meu mentor, eu também dou para vocês. Durmam cedo e tenham um mentor. Ter um mentor na sua carreira, quanto mais cedo, vai te ajudar a ter uma vida mais clara, uma vida mais focada, unindo cada vez mais a sua paixão com a sua habilidade, o seu dom, e isso tudo virando um propósito. Então, durma cedo e deixa seu like aqui também. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mande para alguém que também precise disso, que eu acho que a pessoa ela vai entender e quem sabe pode compartilhar também para mais pessoas e aí você ajuda também mais pessoas. Espero eu ter te ajudado
Esse aqui é o nosso canal. Nos vemos no nosso próximo vídeo.